Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Como é bom, meu irmão e minha irmã, nos colocar diante da Palavra de Deus. O nosso coração é aquecido pela voz do Senhor. Precisamos saber escutar com o coração. Como nos diz a própria Escritura, a Palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Por isso que precisamos sempre nos apegar à Escritura, porque dela vem a luz que ilumina o caminho que precisamos percorrer. Sem ela, permaneceremos na escuridão e, portanto, não saberemos discernir qual caminho a ser seguido para realizar a vontade de Deus. Temos mais esta oportunidade no dia de hoje. Vamos aproveitar bem, com toda a disposição da nossa inteligência e do nosso coração. Vamos nos esforçar para ouvir bem e para compreender bem a mensagem da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas, uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos nesta semana chamada de Semana do Bom Pastor. Ontem foi o Domingo do Bom Pastor. E hoje nós ouvimos mais um trecho desta bonita parábola que nós chamamos de Parábola do Bom Pastor. E nesse trecho que nós ouvimos, nos é apresentado os critérios para que saibamos quem é pastor de verdade e quem é simplesmente ladrão e assaltante, que quer somente usurpar de suas ovelhas. Por isso é importante para nós esse trecho, para que saibamos discernir quem é o pastor e quem é o ladrão que vem para roubar e assaltar. O Evangelho começa com essa expressão solene, em verdade, que como nós sabemos, e nesse trecho que nós escutamos por 2 vezes, Jesus repete esta expressão solene para nos dar um ensinamento importante, indispensável. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Portanto, Jesus apresenta aqui como critério a porta. Quem não entra pela porta do redil, mas sobe por outro lugar, é assaltante, é ladrão. E a gente fica se perguntando, mas o que é esta porta? Que porta é essa? Um pouco mais à frente o Evangelho vai nos revelar. Por ora é importante a gente ter claro isso. A porta é a referência. Se queremos distinguir quem é verdadeiramente pastor e quem não é,
olhemos se ele passa pela porta ou se ele sobe por outros lugares. É aí que está o nosso critério de discernimento segundo aquilo que nos apresenta Jesus no Evangelho. Bem, e continua, o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Portanto, o verdadeiro pastor entra pela porta, não passa por outro lugar, não pula o muro ou a cerca em outro lugar, mas entra pela porta. E continua o Evangelho. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Aqui tem alguns elementos que merecem ser sublinhados para a nossa reflexão. Primeiro é este elemento da escuta. As ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a voz do pastor, que é um critério também pastoral para nós hoje. Não podemos ser verdadeiros seguidores de Jesus, não podemos fazer parte do seu rebanho, se não nos esforçamos para ouvir e escutar a sua voz. Como você tem exercitado a escuta da voz do pastor? Você tem dedicado tempo para escutar Jesus através da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus? Depois, importante sublinhar também que o pastor conduz uma por uma das ovelhas para fora. E é bonita esta imagem porque nos dá a sensação de que as ovelhas estavam presas e o pastor agora lhe oferece a liberdade. As conduz para fora. Portanto, o pastor não prende as ovelhas, mas o pastor dá liberdade para as ovelhas. O pastor conduz as ovelhas para fora. Esse é o verdadeiro pastor. Portanto, o verdadeiro pastor não escraviza, o verdadeiro pastor liberta. Esse também é um critério importante para a nossa reflexão. E depois diz o Evangelho, tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. É a dimensão do seguimento. E o pastor vai à frente. E uma vez que o pastor vai à frente, por conhecer a voz do pastor, as ovelhas o seguem. Portanto, para seguir os passos de Jesus, é preciso que saibamos escutar a sua voz. O seguimento exige escuta. Se não o escutamos, não podemos segui-lo. Este é um outro ensinamento bonito e fundamental do Evangelho que ouvimos. Continua o Evangelho dizendo, elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Veja a importância de saber conhecer a voz do pastor. Uma ovelha não segue a um estranho porque não conhece a sua voz. Mas ao contrário, a voz do pastor é identificada por suas ovelhas. Por isso, elas seguem o pastor. Procuramos, mais uma vez, nos interrogar se nós sabemos ouvir a voz do nosso bom pastor. Continua Jesus. Disse-lhes novamente Jesus, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Antes havíamos nos interrogado que Jesus colocou como critério a porta. Quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é pastor. Portanto, Jesus colocou como critério a porta. Passar pela porta. Quem passa pela porta é bom pastor. É um pastor verdadeiro. Quem não entra é ladrão e assaltante. E agora o próprio Jesus revela quem é esta porta. É Ele mesmo a porta. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Portanto, meu irmão e minha irmã, se queremos distinguir sobre quem assume a função ou se auto-intitula como pastor, se queremos saber se o seu pastoreio é verdadeiro ou não, é preciso que a gente olhe se a vida dessa pessoa passa por Cristo ou não. Cristo é a porta, é Cristo a medida. Este pastor passa pelos critérios do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Se sim, é verdadeiro pastor. Se não, é ladrão e assaltante que quer somente tirar proveito das suas ovelhas. Portanto, o critério é se este passa pela porta que é Cristo. E continua o Evangelho, todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes,
mas as ovelhas não as ouviram. Aliás, é importante para nós essa dimensão de saber distinguir a voz do que é verdadeiramente pastor e olhar esse critério se aquele que se apresenta como pastor passa por Cristo, pelos critérios do Evangelho de Jesus Cristo, para a gente não ser confundido, porque há muitos que se apresentam como pastor, mas na verdade não querem passar pelo critério que é Jesus Cristo. E o Evangelho é muito claro, estes são ladrões e assaltantes que querem simplesmente tirar proveito de suas ovelhas. E o trecho que nós ouvimos conclui da seguinte forma, mais uma vez dizendo: eu sou a porta, se alguém entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa é a dimensão da liberdade que o verdadeiro pastor dá às suas ovelhas. Ele não aprisiona, mas liberta as suas ovelhas e elas encontrarão pastagem, isto é, elas encontrarão o necessário para viver bem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo é o critério do verdadeiro pastoreio. Quem quer ser pastor tem que assumir os mesmos critérios da vida de Cristo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É um pastor que vem para dar vida às suas ovelhas, e não o contrário, não para tirar a vida das ovelhas em benefício de si mesmo. Aprendamos de Jesus que ser cristão é viver para o outro, ser para o outro. Sejamos como Jesus, esforcemo-nos para nos colocar a serviço, sobretudo daqueles que mais precisam de cuidado. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, te agradecemos no dia de hoje por nos apresentar teu Filho Jesus como a porta das ovelhas. Iluminados pelo teu Espírito, Pai Eterno, saibamos assumir os critérios do Evangelho de Jesus. É o próprio Cristo a medida para o nosso pastoreio. É deste modo que saberemos distinguir quem é verdadeiro pastor e quem é falso pastor, que quer somente tirar proveito de suas ovelhas. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos sempre acolhidos e sempre nos colocar no seguimento de Jesus, o nosso bom pastor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.